Amém? Mas para sermos usados por Deus, nós precisamos estar prontos e preparados. E é por isso que eu quero que você pegue a tua Bíblia e agora abre ela no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Evangelho de Mateus, pode ficar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 11. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eu vejo bastante olhinho assim, olhando para cima aqui para trás de mim. Eu já sei que já está ali no telão o versículo. A minha Bíblia diz assim, ó. Minha Bíblia é boa, irmão. A minha Bíblia é boa. Quem tem uma Bíblia boa aí? Quem tem uma Bíblia boa? Quero ver. Amém. Irmão, toda a Bíblia é boa, irmão. Amém? A Bíblia é boa. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus 3,11. E eu, em verdade, aqui é João Batista que está falando para os seus discípulos. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, eu falava de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Diga assim comigo: com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo. Deixa eu soprar para acender a brasinha. Vamos de novo? Vai lá. Com o Espírito Santo. Aí, ó, viu como dá? E com fogo. Amém, glória a Deus. Fecha tua Bíblia. Espírito Santo, fala conosco nessa hora, pela tua palavra. No nome de Jesus, esse é o teu momento. Nós não apenas queremos, mas precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, pode se assentar, fique tranquilo. Nosso horário já avançou, mas aquilo que não for possível que eu fale aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar na tua vida, lá na tua casa, no teu trabalho, lá na célula. Eu sei que Deus vai fazer algo diferente do que aquilo que apenas está sendo feito aqui nessa noite, no teu coração. E Ele vai trazer uma revelação especial para a tua vida, para a tua casa, para a tua célula. Amém? João Batista, o precursor. João Batista era a voz que clama no deserto. Ele anunciava a chegada de Jesus, que estava por vir. Ele anunciava o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, como ele mesmo apresentou quando Jesus chegou até ele. Ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dias antes ele estava lá no Rio Jordão, pregando o Evangelho de salvação, pregando a Jesus o arrependimento dos pecados, revelando através das Escrituras Sagradas a necessidade do homem de ter um Salvador. E aqueles que acreditavam, aqueles que criam, aqueles que aceitavam as palavras de João Batista, decidiam batizar-se. Então João estava ali nas águas batizando. Mas como ele era apenas o precursor, ele batizava nas águas, era um batismo natural, era um batismo físico. O homem ia, ou a mulher, até o Rio Jordão, e lá era mergulhado nas águas. Era um símbolo, é claro, um símbolo espiritual da morte do velho homem e renascimento do novo homem, a partir do batismo, que nós declaramos ao mundo, a Deus, às pessoas, ao inferno, de que agora nós estamos vivendo, estamos dispostos, decidimos viver uma nova vida com Cristo. Então pelas águas do batismo nós selamos, revelamos a nossa fé. E ele batizava com água, e as pessoas, muitos homens, muitas pessoas vinham até ele para ser batizado. Mas ele disse: eu batizo com água. Ele disse: o meu batismo é o batismo de arrependimento. Mas existe algo melhor. Ele disse: mas não, o batismo que eu faço, o batismo com águas, o batismo de arrependimento é apenas o começo, é apenas o início. Ele diz: porque tem um outro que vem depois de mim, e é muito mais poderoso do que eu.
E ele traz algo extraordinário. O meu batismo é o batismo com água, mas ele vai trazer algo diferente. Porque ele disse: aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era uma promessa dada de Deus através de João Batista, e Jesus Cristo veio. E ele passou a sua vida aqui na terra e anunciou o Evangelho, e anunciou a salvação, entregou a sua vida, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, e cumpriu-se no dia de Pentecostes aquilo que João Batista disse, e o próprio Jesus depois falou aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, cumpre-se essa profecia de João Batista, cumpre-se a promessa de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo vem, em línguas repartidas, línguas de fogo repartidas, e todos, a Bíblia diz, naquele dia são cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo se torna um agente de Deus aqui na terra. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Jesus foi aos céus e ele disse: eu vos enviarei o Consolador, não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo veio para agir, ele está em movimento, ele está trabalhando aqui na terra, e ele está conduzindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo de Deus é cumprir com esta fala, com esta promessa dada por Deus a João Batista: aquele que vier após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é apenas o Espírito Santo, não é apenas aquele batismo do Espírito Santo, não é apenas aquele momento especial num culto de choro, de emoção forte, ou que falamos em línguas estranhas, ou que recebemos alguns dons. Talvez os dons e talentos, algo que Deus nos acrescenta, tem a ver com isso. Mas eu quero falar hoje sobre o batismo, o terceiro batismo, que é o batismo com fogo. Ele nos dará o Espírito Santo, eterno companheiro, mas ele diz: mas tem o fogo, tem o batismo com fogo, tem o fogo do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos então passar pela água do batismo, mas também precisamos passar pelo fogo. Batizados pelo fogo, incendiados pelo fogo de Deus, acesos pelo fogo de Deus, para que nós possamos cumprir com os propósitos que Deus tem para nós quanto igreja, para que possamos viver as verdades e a vontade de Deus na nossa vida enquanto igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos estar incendiados pelo fogo de Deus, pelo Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre os efeitos do fogo de Deus na minha vida, alguns efeitos, alguns principais, eu coloquei aqui apenas 3. Na semana que vem eu quero falar sobre como receber esse fogo. Vamos ter o fogo de Deus. Domingo que vem, culto de ceia. Mas para o fogo de Deus, quando aceso em nós, ele causa alguns efeitos que são necessários, irmãos. Não é sem propósito que João Batista falou sobre o batismo de fogo. Não é sem propósito que Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Não é sem propósito que Jesus disse que sereis revestidos de poder. Há um propósito no fogo de Deus. Quando Deus envia o fogo na nossa vida, quando Deus nos batiza com o fogo do Espírito Santo, Ele tem propósito. E eu quero aqui, olhando para a palavra de Deus, ver alguns efeitos, algumas coisas que o fogo de Deus causa e algumas talvez que ele não causa. Eu não tinha escrito aqui, mas de manhã eu recebi de Deus enquanto pregava. A primeira coisa que eu quero falar sobre o fogo do Senhor, isso é bem importante, irmão, é que o fogo do Senhor é diferente. Porque o fogo do Senhor é um fogo que queima, mas não extermina. Fala para quem está do teu lado: queima, mas não extermina. Fala aí. Isso. Eu peço para falar porque é para gravar na mente. Quando a gente fala, grava. Queima, mas não extermina. Moisés estava 40 anos no deserto, depois que ele já tinha
deixado o Egito, vivendo sozinho, jogado, aparentemente sem propósito nenhum, cuidando dos seus gados, da sua família. Até que um dia ele chega no monte, e ele olha de longe, ele vê que tem alguma coisa diferente, e ele então se aproxima para ver o que era, porque ele ficou curioso. E uma voz fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. E ele se aproximou e tinha uma sarça, ele viu a sarça ardente. A sarça é um arbusto comum, que tem muito naquele lugar, mas uma delas estava com um aspecto diferente, uma delas estava com um formato diferente, tinha algo diferente nela. Ele se aproximou e viu que ela estava com fogo. Ele olhou e viu que a sarça estava queimando, tinha fogo na sarça. Mas a Bíblia também diz que quando ele se aproximou um pouquinho mais, ele percebeu que a sarça ardia, mas ela não se consumia. A sarça ardia, mas as suas folhas estavam intactas. A sarça ardia, mas os galhos estavam intactos. A sarça ardia, mas ela não se consumia. Era algo diferente. Deus acendeu o fogo naquela sarça. Deus falou através do fogo, porque o fogo de Deus traz a voz do Senhor. O fogo de Deus traz a orientação de Deus. Quando o fogo de Deus acendeu naquela sarça, havia um propósito de Deus para que aquela sarça fosse acendida, para que ela fosse acesa. O propósito de Deus para aquela sarça, que ele pudesse usá-la para dar a orientação a alguém que estava desorientado, para reavivar alguém que já estava sem vida, para revelar um propósito para aquele que já acreditou não haver mais propósito na sua vida. O fogo de Deus tem propósito, o fogo de Deus acende com propósito. Quando nós recebemos o fogo de Deus, nós nos tornamos como aquela sarça do deserto. Por mais comuns que sejamos, por menos poder que tenhamos, por menos aptidões, qualidade, sabedoria, capacidade que tenhamos, quando o fogo de Deus acende em nós, a voz do Senhor vem junto. O poder de Deus está junto. Nós somos a sarça. Mas um aspecto especial que eu quero trazer hoje é que a sarça ardia, mas não se consumia. Ela não acabava. O fogo de Deus, quando o fogo de Deus acende em nós, o resultado final não é cinzas. Olha aqui, irmão. É bem importante isso. Porque não pode. O resultado final do que Deus nos dá, do propósito que Deus nos dá, daquilo que Deus nos entrega, não pode ser cansaço, fadiga, frustração, decepção, retaliações do inferno. Ah, Deus está me usando, mas agora vai vir a retaliação. Não. A sarça ardia, mas não se consumia. O fogo de Deus estava aceso e a sarça não sofreu nada. A sarça não gastou nada, nenhuma folhinha sequer. Foi preciso para que ela queimasse. Porque o fogo do Senhor, ele é autossustentável. Deus acende o fogo e ele sustenta o seu fogo. Quando Deus nos usa, quando ele nos dá um propósito, quando ele nos dá um chamado, Deus não nos dá chamado para nos destruir. Deus não nos dá chamado para nos esgotar. Deus não dá chamado para nos desmanchar. Quando estamos destruídos, quando estamos esgotados, quando estamos em cinzas, é porque as chamas que construímos talvez foram feitas pelos nossos próprios galhos. Eu vou queimar uma folhinha aqui, porque eu não quero fazer desse jeito, eu prefiro assim. É quando nós deixamos de viver o propósito de Deus em nós e na nossa vida, e começamos a querer fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero escolher como que eu faço, eu quero decidir por mim mesmo, eu quero escolher onde eu vou servir, eu quero saber como eu vou servir. Porque limpar banheiro não é para mim. Porque eu quero servir no altar, eu quero pregar, eu não quero ser anfitrião, eu quero ser líder de célula. Fala aqui, irmão. Vem com revelação aqui agora, da hora. O fogo de Deus, quando acende em nós, ele nos traz relevância. Relevância. Existiam muitos arbustos, muitos iguais àquela sarça. Ela era comum, mas de repente, quando o fogo de Deus acendeu lá, ela se tornou diferente, ela se tornou relevante.
Ela se destacou no meio das outras, não porque ela era melhor, não porque ela tinha as folhas melhores, não porque ela produzia um caule mais robusto, não é porque ela tinha galhos maiores, mas é porque o fogo de Deus acendeu nela. Então Moisés olhou e de longe ele percebeu, tem uma sarça no meio de todas, ela é diferente, tem algo diferente ali. Relevância. As pessoas andam buscando relevância nos dias atuais. A internet, TikTok, esqueço o nome das outras, Instagram, foto para curtida, tem que ter curtida, correndo atrás de curtida. Fazem coisas que, meu Deus do céu. Tem aquela, a gente já não vê muito, a selfiezinha, um biquinho, o derrotão das irmãs, os irmãos sem camisa, mostrando o bíceps, o tríceps, o quadríceps, nem sei se tem, sem camisa. Aí coloca embaixo: a alegria do Senhor é a nossa força. É relevância. Tem gente que é movida por cargo na igreja, irmão. Se não tiver cargo, não fica. Tira o cargo para ver, vai embora, desvia na hora. Se não ficar no cargo, ele quer apenas relevância. Entra numa loucura, numa coisa maluca. Eu quero ser relevante, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ser comentado, eu quero ser respeitado, eu quero ser. Mas, meu irmão, a notícia é boa. A notícia boa é que Deus usa qualquer um. A parte difícil é que nunca é de qualquer jeito. Quando o fogo acende em nós, ele traz relevância. A sarça estava ali, relevante no meio de todas as outras sarças, brilhando no meio daquele deserto. E Moisés olhou e enxergou de longe e disse: tem algo diferente. Então ele se aproximou. Porque quando o fogo de Deus acende em nós, as pessoas vêm saber o que está acontecendo na tua vida. Tem algo diferente em você. Onde é que você está indo? O que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo lá na tua igreja? O que é que você está fazendo? Eu vi umas fotos tuas lá na célula. Eu vi umas fotos lá da igreja, tão legal, né, pastor? Porque o fogo de Deus está aceso. Deus está queimando, mas o fogo de Deus não termina em cinzas. O problema é quando nós queremos buscar relevância por nós mesmos. Nós vemos o fogo de Deus aceso lá. Eu vou queimar também. Eu pego o isqueiro do bolso. É quando eu vou me exterminando, porque eu estou com um propósito errado. Às vezes buscando a coisa certa, mas com um propósito errado. Eu estou líder de célula, é a coisa certa, mas o propósito é errado, porque eu quero apenas ser líder, eu quero o cargo, eu não quero ganhar almas para Jesus. Então o propósito está errado. Eu estou queimando sozinho. Eu vou queimar os meus galhos, eu vou queimar as minhas folhas, eu vou fazer coisa que não era para fazer, porque eu quero ser relevante. Porque o fogo de Deus não extermina, porque o fogo de Deus só abençoa, o fogo de Deus só acrescenta. É quando Deus está aceso, quando o fogo de Deus está aceso em nós, é que nós passamos pelas dificuldades do ministério, os dias difíceis, porque há dias difíceis. Estou há 12 anos só aqui nessa igreja, mas não comecei meu ministério aqui. Comecei na infância, 8 anos de idade, recebi de Deus um chamado. De lá para cá eu passei muitas coisas na minha vida. Algumas coisas que as pessoas sabem, outras que ninguém sabe, porque eu vivi sozinho. Suportei sozinho, decisões que tomei sozinho, caminhos que caminhei sozinho, situações que enfrentei sozinho. E olhando para trás, eu olho e digo: Deus, como é que eu suportei, como é que eu aguentei, como é que eu consegui? Porque eu era apenas uma sarça pequenininha, não tinha como queimar tanto fogo em mim, mas era o fogo de Deus. É quando o fogo de Deus acende que nós suportamos as dificuldades. Quando o fogo de Deus acende é que nós não desistimos, é que nós permanecemos. Para permanecer é preciso ter o fogo aceso. O fogo de Deus queimando em mim, mas não me queimando. Olha, Ele queima em mim, mas Ele não me queima. Eu estou aqui dando a minha vida pelo Evangelho,
pregando o evangelho, eu estou trabalhando para Jesus, eu estou cuidando de almas, eu estou discipulando, mas a alegria do Senhor é a minha força, mas Ele renova a minha vida todos os dias, as bênçãos do Senhor me seguirão em todos os lugares, o fogo está queimando, mas eu estou sendo alimentado, eu não estou sendo desgastado, eu estou sendo abençoado. Eu fico preocupado, irmão, eu vejo as pessoas sentindo o peso do ministério. É pesado, mas eu não carrego sozinho. O fogo é quente, mas não está queimando as minhas folhas, não está queimando os meus galhos. Uma vez alguém falou: pastor, eu não vou mais na igreja, por quê? Vou dar um tempo, por quê? Porque eu estou cansado. Está cansado do quê? Estou com um problema lá no trabalho, lá em casa, lá está um furdunço com a minha mulher, meus filhos, e lá no, não sei na onde, e estou cheio de problema, então vou dar um tempo de ir na igreja. Eu falei: você percebeu que o único lugar que não tem problema é na igreja? O único lugar que não tem problema, que pode dar uma solução, você vai tirar da tua vida, você vai tirar a solução, vai ficar só com os problemas. Está cansado? Corre, pode descansar. O fogo de Deus, ele queima, mas não extermina. Ministério, irmão, é para viver com alegria. O chamado de Deus é para cumprir com júbilo, porque fomos achados dignos de levar a palavra. Os anjos do céu disseram: Senhor, deixe-nos ir, deixe nós ir pregar, deixe a gente anunciar essa boa nova, é uma boa notícia, é uma coisa boa de fazer. E Deus disse: não. Ele deu para nós simples sarças comuns, mas o fogo arde, porém ele não extermina. O segundo efeito principal do fogo do Senhor, e pelo qual nós precisamos ter e buscar na nossa vida, através da leitura bíblica, de oração, busca do Espírito Santo, jejum, vida com Deus, comunhão com a igreja, é porque o fogo do Senhor, ele nos traz maleabilidade. O fogo é que amolece o ferro. Eu gosto de ver aqueles caras que pegam uma bigorna. Esse dia eu vi um cara que pegou uma mola de trem para fazer uma faca, fazer uma peixeira. E eu fico admirado, irmão, no processo, porque ele pega aquele negócio informe, aquela coisa. Teve um outro ainda, mais louco ainda. O cara fez lá no meio do mato, juntou um punhado de terra, não sei lá se era terra, mas ele achou lá no meio do mato, e pegou um ninho de cupim, esses cupim grandão, furou em cima, furou embaixo, e colocou aquela terra tudo dentro, e tacou fogo, e queimou. Daqui a pouco ele quebrou aquele cupim, abriu, tinha uma bola de ferro. Ele pegou aquela bola de ferro e levou para um lugar lá, e fogo, e passou um negócio, e foi. No final saiu uma espada linda, brilhosa, muito bonita. Mas ele precisou aquecer. Aquele ferreiro, aquele homem, ele não deu uma marretada sequer naquele ferro frio. O fogo do Senhor, ele vem em nós para nos dar maleabilidade, para que nós possamos ser moldados por Ele, transformados por Ele. Porque quando o fogo de Deus acende em nós, Ele tira de nós o coração endurecido e nos dá um espírito quebrantado. Aquele que o profeta de Deus, Davi, o rei Davi, disse que é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, o Senhor não recusará. O fogo de Deus acende para que a gente possa mudar o nosso jeito, o nosso estilo. Porque enquanto nós estamos ali endurecidos, enquanto estamos ali do mesmo jeito, com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. É o meu jeito. Gabriela, é o meu jeito. É assim que eu sou. Eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue alemão, eu tenho sangue azul, eu tenho sangue, embora tudo é vermelho. Enquanto a gente fica com os nossos orgulhos, enquanto a gente fica do nosso jeito, Deus não faz nada na nossa vida, porque Deus não malha em ferro frio. Deus não malha em ferro frio. A pessoa não busca a presença de Deus, ela não busca seguir a vontade de Deus. As pessoas não pegam a Bíblia na mão para ler. Aqui, irmão, tem gente que não lê a Bíblia e quer ensinar a gente. Não lê a Bíblia e quer ensinar. Esse dia um cara transformou um ditado popular em versículo bíblico, na minha frente. A Bíblia, como a Bíblia diz, não me lembro se era esse ditado,
Até diz, uma andorinha só não faz verão. As pessoas não buscam a Deus, não buscam a presença de Deus, vivem uma vida divorciada de Deus, uma semana divorciada da presença de Deus. Vai na igreja, vai nascendo uma vez por semana, uma vez por mês, e olhe lá. Orar em casa é lenda. O rádio toca mais, nem Chitãozinho Chorando toca mais, agora é os outros que eu não sei mais o nome. O rádio do carro é mundano, não é convertido. Vive uma vida divorciada e depois chega na igreja com o coração duro, frio, gelado. Aí diz, Senhor, muda a minha vida. Diz, eu vou mudar, mas eu vou ter que esquentar um negócio aí. Tem que meter fogo. Porque é o fogo do Senhor, é o fogo que traz maleabilidade. É quando o fogo queima que nós somos passíveis de sofrer as mudanças que Deus precisa fazer em nós para nos transformar de uma bola de ferro informe numa espada linda, bonita, que pode ser usada por Ele. É o fogo de Deus que faz a diferença na nossa vida. As tristezas, decepções, frustrações podem endurecer o nosso coração. Por isso nós precisamos do fogo de Deus todo o tempo. Irmão, não existe nada não, talvez exista. Mas é verdade que um dos lugares onde a gente mais se decepciona e se frustra é na igreja. Um dos lugares onde a gente mais se decepciona e se frustra é na célula, é na convivência com os irmãos. Porque nós temos a mania de gerar expectativas naqueles que não nos ofereceram nada, naqueles que não nos prometeram nada. As pessoas não prometem nada, mas nós geramos expectativas nelas. Eu vou lá porque ele vai fazer isso por mim, mas eu não prometeu e aí não faz. Aí eu pensei que você era diferente, pensou porque quis, mas isso nos frustra. Eu pensei que a igreja era diferente. Eu pensei que o pastor era diferente. Eu pensei que o irmão ia fazer algo por mim. Eu pensei que agora, eu gerei uma expectativa de alguém que não me prometeu nada. E eu fiquei frustrado e decepcionado. E o meu coração endurece. Agora eu não quero mais convivência com ninguém, eu não quero mais comunhão. E chega um momento que a gente não vai mais lá na igreja, porque lá só tem hipócrita. Aí nós abrimos uma porta bem grande, pode vir, irmão, que sempre tem lugar para mais um. Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos com as pessoas, nós nos decepcionamos com os governos, nós nos decepcionamos com o casamento, os filhos se decepcionam com os pais com os filhos, e nós vamos endurecendo o nosso coração, vamos nos entristecendo. E para que Deus possa nos usar e continuar nos usando, nós precisamos de tempos em tempos passar na fornalha do Senhor, para que o fogo de Deus nos queime, nos acende, nos torne maleáveis, e Ele possa nos moldar, nos transformar, tirar de nós o orgulho, tirar a soberba, tirar a tristeza, a ingratidão. É o fogo de Deus que me permanece sempre maleável. Agora eu vou esquentar um pouquinho mais, porque tem uma pontinha de mentira ali, eu vou ter que bater o martelo lá. Vou esquentar aquela ponta. O fogo de Deus traz maleabilidade. Deus não malha em ferro frio. Uma vez eu estava orando a Deus no começo da minha vida. Deus sempre mandando alguém, dizendo que tinha promessa na minha vida. Ele tinha promessa, sempre tinha promessa. E aí, em retiro, alguém vinha chorando, onde eu ia? E um dia eu orei a Deus e reclamei de Deus, para de dizer que tem promessa. Porque o Senhor disse que vai fazer e não faz. E quando é que o Senhor vai começar? Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Preste bem atenção. Porque essa história se repete. Porque eu não sou o filho de chocadeira, né? Não sou o único na face dessa terra. A história se repete. Eu tenho visto ela se repetir. E eu disse, Deus, o que está acontecendo? Então para de falar isso aí. Deus falou assim, eu não posso parar de falar. Então quando é que o Senhor vai usar? Ele disse, quando você parar de dizer não para mim. E eu puxei rapidamente na minha mente e disse, mas quando que eu disse não? Nunca ninguém me chamou para pregar, nunca ninguém me chamou para fazer nada. Nunca ninguém me convidou para fazer nada, porque eu queria, a minha expectativa, Deus dizia que eu ia ser um pregador, que eu ia pregar a palavra. Já tinha promessa na minha vida, eu ia ser um pastor. E eu era ali um adolescente ainda, preste atenção, você que está dormindo, acorda. E eu orando,
orando a Deus, e Deus, o Senhor vai fazer, mas quando ele falou, quando você parar de dizer não, eu disse, mas eu nunca disse não, nunca ninguém me chamou, nunca ninguém me convidou. Ele disse, você disse não. Porque quando alguém lá na tua casa diz, eu dou hora, agora você que vai orar pelo almoço, e você diz, eu não, bota outro. Eu fiquei chocado, porque parecia algo simples. Ora, o que tem a ver uma oração na hora do almoço? E Deus disse, você não quer orar na hora do almoço, quanto mais eu vou colocar para você algo muito maior, quanto mais eu vou te dar algo mais relevante. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, olha que mão, é só o que é fiel no pouco é que é colocado sobre o muito. Aquele que não quer o pouco nunca chegará no muito. Aquele que despreza o pouco que Deus dá, aquele que despreza a tarefa singela, simples e pequena que Deus coloca na mão para fazer, está desprezando muito de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, e só o que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Então fiquei desesperado. Eu disse, Deus, eu nunca mais vou dizer não. Pode mandar me chamar para orar no almoço, que eu vou orar no almoço agora. E a próxima vez que alguém veio falar comigo, foi para me convidar para ir pregar num intercâmbio de jovens. E eu fiquei com medo, quase falei não, voltei para trás, aceitei e fui para o fogo. E na primeira vez que eu fui pregar, Deus me usou naquele lugar. Foi algo extraordinário, porque acendeu algo em mim. Eu senti que estava mais intenso, eu senti que estava mais forte. Eu senti um amor, um desejo de fazer mais. Eu queria pregar de novo, eu queria pregar mais, eu queria saber mais, eu queria conhecer a palavra. Então eu fui para o ITQ, eu fui estudar, eu fui me preparar, e eu enfrentei inúmeras dificuldades, dias difíceis demais, mas eu não parei, não desisti, não porque eu era bom, não porque eu tinha uma força extraordinária, mas é que o fogo de Deus aceso em mim, ele me sustentava. Eu lembro o dia que eu estava andando no centro de Curitiba, eu trabalhava numa loja em Curitiba, ganhava um salário mínimo, ainda eles descontavam o vale transporte, não sobrava quase nada, eu pagava o ITQ e ficava sem dinheiro. Eu já contei o testemunho aqui. Foi a vez que eu orei que eu precisava de uma calça jeans, só tinha uma calça jeans para ir trabalhar, eu orei a Deus, eu preciso de mais uma. Um dia eu namorava com a Lisiane, cheguei lá, a Lisiane estava com uma calça jeans de presente para mim, que ela fez ajudou uma tia dela a fazer um vestido, ganhou um dinheirinho, comprou uma calça para mim. Eu disse, glória a Deus, eu vou casar com você mesmo, mulher, porque você me ganhou com a calça jeans. Era difícil, irmão. Saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa de noite, 11h30, meia-noite. Outro dia tinha que sair 6 horas de novo, trabalhava no centro de Curitiba, da loja onde eu trabalhava, ia direto para o ITQ. Não tinha dinheiro para tomar um café na hora da pausa, eu almoçava na empresa e depois só comia quando chegava em casa de novo, 11 horas da noite, 11h30 da noite, tomar um café. Eu tinha que aguentar minha mãe ainda contando os acontecimentos do dia. Um dia que eu percebi que o negócio estava quente, mas eu não percebi, irmão. Olha aqui, o fogo de Deus não consome. Eu não percebia. Eu não percebia que tinha dificuldade, eu não achava difícil. Eu estava tão alegre, tão feliz. Deus tinha me dado um propósito, eu tinha entendido que Deus me deu algo para fazer. E se ficasse mais difícil, eu ia aguentar. Fizeram proposta na empresa, pare com esse teu curso de teologia, vai fazer uma faculdade de administração, teu nome está lá em São Paulo, na empresa você vai ser gerente de uma loja. Mas vai fazer faculdade? Assim, eu vou terminar o meu curso, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu só percebi que a coisa estava bem difícil mesmo. O dia que eu estava andando no centro lá de Curitiba, eu achei 10 centavos, irmão. Olha aqui para mim. Achei 10 centavos, peguei aquele 10 centavos. Eu disse, hoje, 10 centavos, que alegria. Peguei aquele dinheiro, faceiro, feliz. Era mais ou menos de 2000, 2001 por aí. 20 anos atrás, olha só. Peguei aquele 10 centavos, olhando, aquele 10 centavos, guardei no bolso. Nossa, acho que agora vou poder comprar uma bala pelo menos. Porque o meu almoço, meu Deus. Comprei um vidro de Nescafé, 8 meses assim.
vidro de Nescafé, uma lata de leite condensado, um rabicho para esquentar água. Trabalhava do lado de uma pastelaria, lá eles vendiam pastel de flango. Aí eu esquentava uma água, colocava um Nescafé, colocava um leite condensado dentro, mexia, fazia um café, ia ali na pastelaria, comprava um pastel, comia, era o meu almoço, depois só ia comer em casa de noite. Porque eu tinha que pagar o ITQ. E eu achei aquele 10 centavos. E eu fiquei tão feliz com aquele 10 centavos. Eu disse, Deus, obrigado, e agradecendo a Deus. E o Espírito Santo estava comigo, e o poder de Deus estava comigo. Eu andava no centro de Curitiba chorando, enxugando as lágrimas, e Deus falando comigo, e dizendo o que Ele ia fazer, e o que Ele tinha para mim. Meu apaixonado. E aquele 10 centavos eu coloquei no bolso, daqui a pouco eu parei, me deu um negócio. Opa. Espera aí. Dei uma olhadinha para mim mesmo, né? Dentro de mim mesmo. Olhei, mas que alegria, não está muito feliz por causa de 10 centavos. Meu Deus, que alegria é essa? É só 10 centavos. Aí eu pensei comigo, irmão, bem assim, ó. A chapa está quente mesmo pro meu lado. Aquele dia foi que eu percebi. Eu estava passando pelo fogo. Deus me colocou no fogo, Ele me colocou na fornalha. Mas o fogo de Deus, quando acende, não é para destruir. O fogo de Deus, quando acende, é para trazer vida. É para construir. Precisava ter maleabilidade. Eu precisava perder alguns hábitos. Eu precisava deixar algumas manias. Eu tinha que aprender a confiar em Deus. É uma história para contar. Traz maleabilidade. O fogo amolece o ferro. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão. Meu irmão. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Foi uma coisa bem dura aqui para você. Pensou você perder tudo? Pensou a gente perder tudo? Desespero. Agora perdi tudo, perdi meu carro, perdi minha casa, perdi, agora eu perdi tudo. Qual seria a nossa reação? O que a gente faria? Como que a gente ia orar? Quando dobrasse o joelho, o que a gente ia dizer para Deus? A gente ia cobrar? Porque na verdade o que a gente faz é isso, é ir lá e cobrar. Deus, mas eu fui fiel a Ti. Deus, mas eu te servi com fidelidade. Deus, mas eu sou dizimista. Deus, mas eu sou líder de célula. Deus, mas eu faço, eu tenho, eu sou. Mas Jó, ele orou a Deus e disse, eu saí do ventre da minha mãe, nu, eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque entendia que a minha vida está nas mãos de Deus. E o fogo de Deus, quando vem, é para trazer maleabilidade. É fácil? É claro que não. Mas a Bíblia não nos promete uma vida de facilidades. Jesus não nos promete uma vida de coisa boa. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, você não vai ser vencido. Ele falou, não, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não malha em ferro frio. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. E para encerrar, o último efeito de hoje, do fogo de Deus, quando acende em nós, ou quando vem sobre nós, é que o fogo de Deus é que traz purificação. Assim como o fogo refina o ouro. Ou de novo, eu sei que vocês estavam despreparados. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Sabe que o ouro é refinado, irmão? Os homens encontram o ouro lá na natureza. Ele vem impuro com outros metais junto, bem misturado. Então, para ficar o ouro refinado,
para ele ficar mais valioso, para ele ter maior valor. Eles colocam ele numa fornalha, num caldeirão, e fogo nele, e fogo nele, e fogo nele. Conforme o ouro esquenta, ele amolece, ele derrete, ele fica líquido. Só que o ouro é mais pesado do que os outros metais, então as partículas de ouro elas vão se depositando embaixo, e os outros metais ou as impurezas elas começam a subir, e elas se revelam quando o ouro está aquecido. E quando as impurezas se revelam em cima, então o ourífice, aquele que está trabalhando com ouro, ele vai lá, ele retira as impurezas, e então o que sobra é o ouro refinado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando o fogo de Deus está aceso em nós, é que nós podemos ter os olhos abertos e enxergar em nós. É quando as impurezas começam a surgir. É quando as impurezas começam a se revelar. É quando a gente olha para nós mesmos e dizemos: Deus, eu sou um orgulhoso. Deus, eu preciso mudar de vida. Deus, é verdade, na verdade. É quando o fogo acende em nós é que as coisas se revelam. É quando o fogo acende em nós é que nós percebemos quão pequenos que somos. É só quem está aquecido como o ouro refinado é que pode dizer o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Miserável homem que sou. É nesse momento em que nós somos sarados, quando nós trazemos à tona as nossas imperfeições, quando trazemos à tona as nossas impurezas, então o verdadeiro ourífice dos céus, ele vem, o Espírito Santo, e começa a nos conduzir, a renunciar o pecado, para que possamos viver uma vida nova, purificados, como ouro refinado no fogo. Uma pessoa falou para mim esses dias, ela estava num encontro com Deus, e o pastor que estava pregando lá, a pessoa que estava falando, disse: vai lá e se apresenta para Deus agora. Se apresenta para Deus, fala quem você é. E ele foi lá orar, e ele falou o nome dele completo, e disse: Deus, eu sou fulano de tal, e eu estou aqui para buscar a tua presença. Mas não aconteceu nada. Ele disse que Deus começava a falar com um, falava com o outro, mexia com o outro, e a pessoa, e o pastor dizia: se apresenta para Deus, fala quem é você. E ele ia lá e dizia: Senhor, eu sou fulano de tal, eu quero alguma coisa. E não acontecia nada. E o outro ali sendo transformado, e um outro aqui sendo moldado, e o outro lá derretido. E aí o pastor falou mais uma vez: fala, se apresenta para Deus, fala quem é você. E ele disse que então entendeu. Ele entendeu, então ele disse: Deus, eu sou o mentiroso, meu nome é mentira, porque eu sou o mentiroso. Deus, eu sou o adúltero, porque o meu nome é adultério, eu tenho vivido no adultério. E ele começou, o fogo acendeu e começou a aparecer as impurezas. E daquele momento Deus começou a tirar a mentira, começou a tirar o adultério, como nós vimos hoje aqui. Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, porque como o fogo refina o ouro, assim também nós somos gerados em nós, é gerado em nós a santidade de Deus, quando o fogo de Deus queima a nossa vida. A santidade. Nossos olhos se abrem, o pecado é revelado, e então, arrependidos pela consciência do pecado, somos perdoados através do sangue de Jesus que nos justifica. Fica em pé em nome de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.